Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um triângulo, alguns ângulos já foram indicados na figura como 5x, 3x e 4x. Esse segmento aqui tem a mesma medida desse segmento e a gente quer saber o valor do ângulo x. A gente vai usar duas estratégias para resolver esse exercício, serão duas soluções. Uma é usando aquele critério de relação de 2 para 1, né? Quando a gente está diante de um triângulo em que um ângulo é o dobro do outro, a gente pode usar esse critério para construir triângulos isósceles. E também nós vamos usar numa segunda solução o critério de 1 para 3. Né? Quando a gente está diante de um triângulo em que um ângulo é o triplo do outro triângulo, então a gente também consegue usar esse critério para construir triângulos isósceles. Então vamos começar usando o critério de 1 para 2. E como que a gente pode usar esse critério, né? Perceba que este ângulo aqui ele vale 8x, né? Porque ele é um ângulo externo a esse triângulo, ele vale 5x mais 3x, ele vale 8x. E aqui ó, nós estamos diante de dois ângulos que estão nessa relação de 1 para 2, né? Um ângulo, né, é o dobro do outro. E daí qual que é o critério que a gente usa? A gente faz aqui uma seviana, né? De tal modo que este ângulo aqui de baixo vai ser 8x. Ó. Este ângulo ele vai ser 8x. E daí a gente cria esse primeiro triângulo isósceles, né? E eu vou pintar esse lado aqui ó, de cor vermelha, né? Para indicar que ele tem o mesmo comprimento deste lado aqui. Porque esse triângulo que nós formamos é um triângulo isósceles. E esse 8x ele é um ângulo externo desse triângulo. Ele vale, pelo teorema do ângulo externo, 4x mais esse ângulo lá de cima. Portanto, este ângulo aqui de cima, ele tem que valer 4x também. E daí a gente pinta ó, este lado aqui de vermelho, né? Porque esse triângulo que nós acabamos de formar é um triângulo isósceles. Né? Então, essa é a relação, esse é o critério, né, de construção geométrica 1 para 2. A gente conseguiu construir dois triângulos isósceles ó, de mesmo lado, por causa que esses dois ângulos aqui, ó, um é o dobro do outro. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai usar uma estratégia bastante comum nas construções geométricas, que é deslocar um triângulo de uma posição para outra posição. Perceba que esse triângulo aqui, ó, a gente pode deslocar ele, né? A gente pode pegar ele e colocar ele nessa posição aqui, ó. Porque as bases são verde e verde, isso foi dado no problema. Então é possível a gente pegar este triângulo isósceles e encaixar ele nessa posição. Como este ângulo de 3x é menor do que o ângulo de 4x, esse vértice aqui do triângulo isósceles, ó, ele vai parar aqui na região exterior ao triângulo original, porque o ângulo aqui vale 4x e 4x, né? Esse 3x é menor do que 4x. Então eu vou fazer isso agora. Vou pegar aquele triângulo isósceles e vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, nessa posição. Então, vamos pegar aquele triângulo isósceles, colocar ele aqui. Portanto, como eu desloquei aquele triângulo isósceles para cá, esses dois lados aqui são lados de cor vermelha, né? Então, aqui é lado de cor vermelha. Aqui também vai ser lado de cor vermelha. Este ângulo aqui, ele vale 4x. Este ângulo todo aqui, ele vale 4x. Como a gente já tem 3x, então aqui nós colocamos x. X mais 3x dá 4x. E agora o que a gente faz? A gente vai ligar ó, esses dois segmentos. Ó, vamos ligar esses dois segmentos aqui. E perceba que ao fazermos isso, a gente tem aqui ó, um triângulo, que é um triângulo isósceles também, ó, de lado vermelho e lado vermelho. O que nós podemos fazer? A gente pode descobrir quais são esses ângulos aqui da base desse triângulo isósceles, né? Porque quem é este ângulo? Ó? Este ângulo todo aqui é um ângulo raso, né? Então, ele tem que valer 180 graus. Ó. Então, este ângulo aqui ele tem que valer 180 menos 12x. Né? 180 menos 8x mais 4x. E aqui nós vamos colocar 180 menos 12 vezes x. Para que a soma desse ângulo aqui seja igual a 180 graus. E como esse aqui é um triângulo isósceles, em que este ângulo aqui do vértice, né, ele vale 180 menos 12x, os ângulos da base têm que ser 6x e 6x, né, para que a soma dê 180 graus. Aqui a gente tem que colocar 6x e aqui ó, nós temos que colocar 6x também. Mas como a gente já tem 5x, então colocamos aqui x. Daí 6x mais 180 menos 12x dá 180 graus.
Agora perceba que nós construímos na figura mais um triângulo que é isósceles, que é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é isósceles porque ele tem ângulos de base x e x. Ó, perceba que nós temos um x aqui e temos um x aqui. Como o lado desse triângulo é lado de cor vermelha, né? Então aqui a gente coloca, ó, uma cor vermelha para esse triângulo. E agora a gente acabou de resolver o exercício, né? Porque no fundo a gente construiu na figura um triângulo que é equilátero. Esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo equilátero, né? Porque os três lados dele são iguais à cor vermelha, ó, cor vermelha, cor vermelha, cor vermelha. Então, significa que os ângulos desse triângulo são iguais a 60 graus. O 6x tem que ser igual a 60 graus, ou seja, o x tem que ser igual a 10 graus, e essa vai ser a nossa resposta. Isso usando o critério de construção 1:2, né? Agora, como que a partir dessa figura a gente pode usar o critério de construção 1:3? Eu vou colocar aqui no quadro, ó, aquilo que a gente vai usar agora nesse exercício, né? A gente vai agora em busca, ó, do nosso quadrilátero côncavo. Só que a gente vai primeiro usar esse critério de relação de 1:3. Quando a gente está diante de um triângulo nesses termos, em que um ângulo, ó, é o triplo do outro, nós também conseguimos construir nessa figura aqui dois triângulos isósceles. De que maneira? Bom, a gente pode pegar aqui, ó, um ângulo de alfa. Aqui a gente cria um ângulo alfa e, portanto, aqui vai ser 2 vezes alfa, né? Porque eu separei esse ângulo de 3 alfa em 2 alfa mais alfa. Então, este triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, né? Porque os ângulos da base dele são alfa e alfa. Mas este ângulo, ele é um ângulo externo a esse triângulo. Então, ele vale a soma de alfa mais alfa, ou seja, aquele ângulo ali de cima, ele vale 2 alfa. Então, aqui, ó, nós fazemos um ângulo de 2 alfa. E esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? Esses dois lados dele aqui, ó, são lados iguais, por isso que eu vou pintar de vermelho aqui e vou pintar de vermelho aqui. Então, esse é o critério de construção. Quando estamos diante de um triângulo em que os ângulos estão na relação de 1:3, a gente pode usar esse critério para construir triângulos isósceles. No caso aqui, são esses dois triângulos isósceles. Mas perceba que aparentemente aqui a gente não está nessa situação, né? Mas a gente pode criar essa situação. A gente pode fazer esse ângulo de 5 alfa virar 4 alfa para um lado, 1 alfa para o outro. Ou melhor, 4x para um lado e x para o outro. Porque daí a gente consegue fazer aqui, ó, um triângulo, né? Em que aqui a gente tem um ângulo x e aqui a gente tem um ângulo de 3x. E daí a gente usa esse critério de construção. Então eu vou fazer aqui um ângulo, ó, de x. Aqui vai valer x. Aqui vai valer 4 vezes x. E daí a gente apaga, ó, esse 5x, porque a gente já separou ele em 4x mais x. Agora a gente vai usar o nosso critério, né? Como é que é o nosso critério? A gente pega aqui uma seviana, ó, e forma um ângulo x aqui nessa posição. Aqui a gente vai formar um ângulo x, né? Como a gente fez aqui. E aqui nós vamos formar um ângulo de 2 vezes x. E o que eu vou fazer? Eu vou pintar, ó, esse segmento aqui de cor vermelha, ó. E eu vou pintar esse segmento aqui também de cor vermelha. Lembre que este ângulo, ele vale 2x, né? Como a gente fez nesse critério. Porque o 2x, ele é ângulo externo desse triângulo aqui, ó. X mais x dá 2x. Então, esse triângulo aqui, ele também é um triângulo isósceles, né? E a gente pode pintar, portanto, ó, este lado aqui, ó, de roxo. Esse lado aqui vai ser roxo também. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Esse ângulo aqui, quanto que ele vale, ó? Esse ângulo, ele vale x mais 3x, né? Ele vale 4x. Porque ele é um ângulo externo deste triângulo, ó. O 4x é um ângulo externo desse triângulo que tem ângulos de x e 3x. Então, ele vale 4x. Vamos apagar esse ângulo de 3x aqui, porque a gente já usou ele, porque a gente já separou ele aqui em x mais 3, em x mais 2x. Agora perceba que na figura a gente construiu um triângulo isósceles, né? Este triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem ângulos de 4x e 4x. Ou seja, esse lado aqui, ó, o lado verde, ele é tudo isso daqui, ó.
ele é o lado vermelho mais o lado roxo, né? O lado verde, ó, é lado vermelho mais lado roxo. Mas aqui a gente já tem um segmento roxo, ó, então toda essa parte aqui tem que ser segmento vermelho, porque tudo isso aqui é lado verde, né? Isso aqui é por hipótese, né? Foi dado por hipótese desde o início que tudo isso daqui tem essa cor verde. Mas como a gente já acabou de descobrir que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, então esse lado verde é igual ao lado vermelho mais o lado roxo. Como aqui a gente já tem lado roxo e como tudo isso aqui é lado verde, então esse segmento aqui, ó, ele tem que ser um segmento de cor vermelha. Então a gente apaga esse segmento verde, porque a gente sabe que o segmento verde é cor vermelha mais cor roxa. E agora perceba que na figura existe mais um triângulo que é isósceles, que é este triângulo aqui, ó. Esse triângulo também é um triângulo isósceles, porque ele tem ângulos de 4x e 4x. Como a gente acabou de descobrir que o lado dele é lado de cor vermelha, então esse segmento aqui, ó, ele também tem que ser um segmento de cor vermelha, né? E agora, para concluir o nosso exercício, a gente simplesmente procura na figura um quadrilátero que é côncavo. Ó, nós temos um quadrilátero desse tipo aqui na figura. E onde que ele está? Ele está nessa região aqui, ó. Nessa região. Ó, esse ângulo de 4x é o ângulo de 2α. E esse ângulo de 2x é o ângulo alfa. Os lados adjacentes ao ângulo de 4x são iguais, que é esse e esse. E existe um lado aqui adjacente ao ângulo de 2x que é também tem essa cor vermelha. Esquece por enquanto esse vermelho aqui, ó. Foca somente nesses 3 segmentos vermelhos, que são esses 3 aqui do quadrilátero côncavo. Ó. Esse quadrilátero é um quadrilátero côncavo que está aqui e, portanto, este ângulo aqui, ó, ele tem que ser 120 graus menos o alfa. Só que o alfa nessa figura aqui tem que ser o 2x, né? Porque é o 4x que é o dobro do 2x. Então aqui, ó, nós vamos colocar o quê? Nessa posição a gente vai colocar 120 graus menos x. E agora como que a gente faz para resolver esse exercício? A gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó, somar os ângulos desse triângulo aqui, ó, e igualar 180 graus. Então vamos fazer isso, ó. 120 menos 2x mais 4x, ou seja, mais 8x, tem que dar 180 graus, ou seja, 120 mais 6x dá 180 graus, 6x tem que ser igual a 60 graus e, portanto, o x tem que valer 10 graus, como a gente fez no exercício anterior. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais!